Pegue sua Bíblia, amado. Nós vamos ler dois textos. Hoje à noite quero falar sobre ao som da última trombeta. Ao som da última trombeta. O primeiro texto se encontra em primeiro livro dos Coríntios, aos Coríntios, capítulo 15. O verso é o 52. O segundo texto se encontra na primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. São dois textos pequenos, mas que nos falam sobre a vinda de Jesus Cristo. Aqueles que podem se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, convido para a leitura dos textos bíblicos, em reverência total ao nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, nos diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora folheiem as suas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, nos diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Aplique a mesma em nossas vidas, e que o texto lido, a mensagem que será pregada, venha, Pai, de encontro aos nossos corações e sirva como consolo, e que a luz de Cristo brilhe mais e mais em nosso meio. Por isso nós oramos e pedimos, e oramos em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, amado. A igreja do século 21, a igreja dos nossos dias, de um modo geral, tem se esquecido da grande promessa. A igreja dos nossos dias, e quando eu falo igreja, não pense prédio, não pense placas, pense pessoas. As pessoas cristãs dos nossos dias estão se esquecendo da promessa de Jesus. Jesus prometeu que um dia Ele iria vir para buscar a sua igreja, e as pessoas estão se esquecendo da grande promessa. Jesus não prometeu melhorar a terra para que nós morássemos nela. Jesus não prometeu nos dar casas, carros, salários grandes, vidas boas. Não, Jesus nos prometeu que um dia Ele vai voltar. E a igreja está se esquecendo da promessa de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, registra uma das vezes a promessa que Jesus fez. E diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus promete, Jesus prometeu que Ele irá voltar.
eu voltarei, eu virei, e Ele não tarda, não tardarei, sem demora. Jesus está prometendo, mas muitas pessoas estão olhando para esta promessa e olham para aproximadamente 2000 anos que se passaram desde o dia das promessas que Jesus fez, e elas estão dizendo: pastor, está demorando. Mas por que está demorando, se a Bíblia nos fala que é sem demora? Quando nós olhamos para esse prazo que está se alongando, esse prazo que está se esticando, é como um estilingue que está chegando no seu final, não tem mais como esticar. Pedro vai nos falar o motivo. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Está demorando, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vamos pensar que se Jesus Cristo tivesse vindo há um ano atrás, quantos aqui não seriam salvos há um ano atrás? Pastor, se Jesus tivesse vindo há um ano atrás, eu tinha ficado, eu não tinha aceitado Jesus como Salvador. Vamos esticar? Vamos pensar que Jesus tivesse vindo há 5 anos atrás. Se Jesus tivesse vindo 5 anos atrás, pastor, eu tinha ficado. Ainda bem que Ele esticou mais um pouquinho o prazo, para que eu pudesse aceitar Jesus como Salvador. Vamos pensar que Jesus tivesse vindo há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Ele tem esticado o prazo, com um único objetivo: para que pessoas não se percam, para que pessoas possam ser salvas. Quantas pessoas na sua família, que se Jesus viesse hoje, ou que se morressem hoje, iriam para o inferno? Ele está esticando o prazo, para que estas pessoas que nós conhecemos possam escutar o Evangelho e serem salvas, que elas possam se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. Conta-se a história que certa manhã, às 8h20, um relógio na vitrine de um joalheiro parou a hora. O relógio parou de marcar a hora 8h20. Os habitantes daquela cidade pouco imaginavam o quanto eles confiavam naquele relógio, e quantos foram iludidos pela falha do relógio. Os passageiros perderam o trem, porque passaram junto ao mostruário do joalheiro, e o relógio marcava que ainda faltava 20 minutos para o trem das 8h40 passar. Só que o relógio estava parado. As crianças chegaram mais tarde à escola, porque viram que ainda tinham mais 40 minutos para brincar, mas foram enganadas porque o relógio estava parado. Empregados estenderam a conversa, porque viram que ainda faltava bastante tempo para a fábrica abrir as portas, e todos chegaram atrasados, por causa do relógio que ficou meia hora atrasado, sem funcionar. Fez com que toda uma cidade tivesse transtornos. Quer consciente, quer não, todo cristão sabe
que Jesus um dia prometeu voltar. Todos nós sabemos que a vida de todo cristão exerce influência neste mundo. Nós influenciamos pessoas que estão à nossa volta, para o bem ou para o mal. E é por causa da nossa influência que pessoas vão chegar perto de Deus, ou pessoas nunca vão procurar a Deus. Mas se nós que julgamos nossas vidas para serem conforme a imagem de Cristo, nós não podemos ver falhas em nossas vidas, para que pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. Mas nós só vamos manter uma vida pura, íntegra e reta diante de Deus, se nós não perdermos a esperança da volta de Cristo, porque a qualquer momento a trombeta pode soar, a última trombeta vai tocar. E sabe o que nós aprendemos aqui? Sabe qual é a lição que nós aprendemos sobre a última trombeta? Que a volta de Cristo será iminente. Iminente. Isso quer dizer que a qualquer momento, a qualquer instante, Jesus pode voltar. Isso é iminência. A Bíblia fala que qualquer instante, nada precisa acontecer. A qualquer instante, Jesus pode voltar. E sabe o que nós aprendemos aqui? Que será num piscar de olhos. Olha o verso 52 do capítulo 15. No momento, num abrir e fechar de olhos. Esta palavra momento, que está aí na sua Bíblia, você pode circular ela. Ela é a palavra em grego átomos. É a menor partícula que não pode ser dividida. É a menor partícula que não pode ser dividida. Átomos. Isso quer dizer que não pode ser cortado, não pode ser dividido, não há uma menor fração possível. É a menor fração de tempo, é a menor fração que há. E quando ele fala no momento de abrir e fechar de olhos, é como aquele que está com a sua espingarda, mirando numa presa, e quando ele aperta o gatilho, ele dá aquela piscada de olhos, é aquela fração de segundo, que a bala sai da espingarda, vai percorrendo o espaço e acerta a presa, num piscar de olhos. O tempo é rápido, a qualquer instante, a qualquer momento, e as coisas vão acontecer rapidamente. Não vai ser algo lentamente, rapidamente. Certo avô quis ensinar seu neto o quanto um segundo é rápido. E ele então olha para o neto e diz: que horas são, que minuto é e que segundos são. O neto então pega o relógio, olha e diz: agora são 18 horas, 13 minutos e 25 segundos. O vô disse: não, isto era agora há pouco, já passou. Que hora é agora? Agora são 18 horas, 14 minutos e 5 segundos. Não, isso era agora atrás. Que horas são agora? O tempo passa, e passa rápido, e cada segundo passado nunca mais volta e nunca mais podemos tomar dele. A volta de Cristo, ela é muito rápida, e é isto que Paulo está dizendo. A iminência, ela é comparada a um átomo, a menor fração, a um piscar de olhos, a qualquer momento.
será muito rápido. Não terá-se tempo para fazer nada. Não vai dar tempo, espera um pouquinho que eu vou pegar o lanchinho. Não dá tempo, espera que eu vou pegar minha água. Vou pegar minha água. Não dá tempo. Não dá tempo, será muito rápido. E sabe o que mais que Jesus vai nos dizer? Que será como um ladrão. Lucas 19, 39 e 40 diz: sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Paulo também usa a comparação ao ladrão. Olha, 1 Tessalonicenses 5,2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é comparada a um momento muito ruim da vida daqueles que já experimentaram o furto, o roubo. É algo ruim demais, mas que nos pega de surpresa, sem imaginarmos. Naquela fração de tempo, como o ladrão chega e faz o limpa nos tomos que temos, assim será a vinda do Filho do Homem. Como nós vigiamos para não sermos roubados, como nós nos guardamos observando para ver se não há maus elementos, como nós vigiamos para não sermos pegos de surpresa, sermos surpreendidos por um ladrão. Assim devemos nós aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, estarmos sempre apercebidos, como Paulo fala, porque a vinda de Cristo será como um ladrão da noite, iminência, a qualquer momento, iminência. Nós falamos no começo do culto, o furacão Irma está fazendo uma destruição por onde está passando, e é interessante que nós ligamos a televisão, ou vamos pela internet, e nós conseguimos acompanhar o antes e o depois, como estava a cidade antes do furacão chegar, como está acontecendo com o furacão chegando, e como é depois que o furacão chegou. Nós acompanhamos em tempo real tudo o que está acontecendo. Mas na volta de Cristo não será assim. Quando menos se esperar, muitos serão pegos de surpresa como ladrão. Você já pensou? Se Jesus viesse naquela noite, ou naquela manhã, ou naquela tarde, e pegasse você de surpresa? Muitas pessoas estão desapercebidas, e a Bíblia está dizendo para nós vigiarmos, porque a volta de Jesus será como piscar de olhos. Há um momento, como o ladrão que vem à noite, e vai pegar muitos desapercebidos. Segunda lição que tiramos sobre o último som da trombeta é: os mortos serão ressuscitados. Irmãos, há diversas teorias sobre a morte. Há muitos ensinamentos sobre o que as pessoas creem sobre a morte. Alguns acreditam que morreu e acabou. Aniquilamento da alma, chama isso. Morreu, é um ponto final, deixou de existir. Outros acreditam que quando você morre, você está num sono, e você vai ficar dormindo, sonhando.
é dormência da alma. Você está ali, ó, mas não pode abrir o olho não, está dormindo. Uns acreditam que quando houver a ressurreição, algumas pessoas vão sair desta sonolência, outras irão permanecer eternamente num sono eterno. Mas o que a Bíblia ensina? Não o que o mundo ensina, mas o que a Bíblia ensina. Jesus nos ensina sobre o que acontece após a morte. Tinha um ladrão ao lado dele na cruz, que naquele dia aceitou Jesus como Salvador. Muitos o chamam do bom ladrão, só pelo fato de ter aceitado Jesus como Salvador, porque ladrão nunca é bom. Mas olha só o que Jesus diz para ele. Lucas 24, 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que você vai ficar dormindo, e quando eu voltar, eu vou te ressuscitar e vou levar você comigo. É assim? Não. Olha, você vai ficar no céu dormindo. Pastor, lê o texto. Leia o texto. Em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Jesus só poderia dizer isto porque eles estariam no mesmo lugar e não estariam dormindo. Porque se estivessem dormindo, eles não estariam juntos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui nós aprendemos que os mortos, quando nós morremos, o corpo, ele se separa da alma e do espírito. O corpo, ele fica nessa terra. Então quando a pessoa está morta, está no caixão, não está mais a pessoa ali, ele está somente o corpo, somente o vaso. E o vaso ele vai ser cremado ou vai ser enterrado. A alma dele ou vai para o céu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mas se morrer sem Cristo, hoje mesmo estarás no tormento eterno. Quer ter uma noção de como é o tormento eterno? Ligue uma vela, coloque a sua mão sobre a vela 5 minutos, mas sobre a vela, e conta: 1, pastor, vai queimar a minha mão. É isso. Agora imagine essa dor eternamente em todo o corpo. É isso que é lago de fogo. Agora, os salvos, pastor, os mortos serão ressuscitados. Os mortos virão com Jesus nos ares. Aonde eles estão? No paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O corpo está aqui, mas a alma está no paraíso. E a Bíblia nos fala que quando Jesus vir para ressuscitar os corpos, as almas virão com Jesus. Olha o texto, 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Deus os tornará a trazer com quem? Com Ele. Ele quem? Jesus. Quando Lázaro morreu, Jesus falou para os discípulos que Lázaro estava o quê? Dormindo. E o que os discípulos fizeram? Jesus está, ó, ele está morto. Jesus falou: não, ele está dormindo. Olha o texto, João 11:11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. O salvo em Cristo, grave isto, o salvo em Cristo, ele não experimenta a morte,
Porque a morte é a separação de quem? De Deus. O salvo em Cristo, ele se separa do seu corpo, porque o corpo fica aguardando, como uma dormência, como dormindo, até o dia em que a alma voltará para o corpo, e esse corpo então será ressuscitado novamente, porque ele está dormindo, aguardando o dia da ressurreição, aguardando novamente o encontro com a alma e ser ressuscitado. E a Bíblia nos diz que os mortos virão com Jesus aonde? Nos ares, para encontrarem com seus corpos. E ele fala: os corpos serão ressuscitados. Olha o texto, novamente: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão. Aqui ele não fala dormiram, aqui ele fala morreram. Porque houve a separação. Dormência, morte para o cristão é a separação do corpo e da alma. A alma está no paraíso, o corpo está aqui na terra, mas um dia eles vão se encontrar novamente. Os primeiros a ressuscitarem serão os primeiros a encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia nos fala que há dois tipos de ressurreição: a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela se dará em duas partes. A primeira parte da ressurreição se dará antes do início da tribulação, no dia em que Jesus vir arrebatar a igreja, os salvos. E a outra parte se dará no final da tribulação, quando Jesus vier para reinar sobre este mundo por 1000 anos. Então a primeira ressurreição está dividida em duas partes. A última ressurreição se dará no final do milênio. A primeira ressurreição, somente salvos farão parte. Moisés, Davi, irmãos em Cristo, farão parte da primeira ressurreição. A última ressurreição, somente os não salvos. O que fizer parte da primeira ressurreição estará com Cristo, e os que fizerem parte da segunda ressurreição, o destino deles será o lago do fogo que arde para toda a eternidade. E olha só o que a Bíblia nos fala sobre isso, Apocalipse 20, versículo 6: bem-aventurado, feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Agora olha o verso 15: e aquele que não foi achado e escrito no livro da vida, e foi ressuscitado na segunda ressurreição, foi lançado aonde? No lago de fogo. Eu lendo um livro esses dias, tinha um relato. Um homem, ele chega diante de Deus, e Deus olha para ele e diz: por que você merece entrar no céu? E ele diz: porque eu fui uma boa pessoa, eu nunca roubei, nunca matei, eu sou uma boa pessoa, eu tento fazer o bem. Deus pegou o livro e começou a procurar. E chegou na última folha, e acabou o livro. E Deus olhou para ele e disse: o seu nome não está aqui. O seu nome não está aqui. E a história conta que aquele homem acordou do sonho, apavorado, tremendo, com medo do nome dele não estar escrito no livro da vida.
Mas como o nosso nome é escrito no livro da vida, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, no dia em que nós confessamos Jesus com a nossa boca e cremos em Jesus com o nosso coração, naquele dia o nosso nome é escrito no livro da vida. Tem como ir lá apagar, irmão Marcelo? Pastor, apaga o meu nome lá, não quero mais. Sobe lá, conversa com ele, manda desfazer o que você fez. Os mortos irão ressuscitar. Se você morresse hoje, qual das duas ressurreição você faria parte? A dos salvos ou a dos incrédulos? Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você não faria parte da primeira ressurreição. E o seu lugar seria o lago de fogo para toda a eternidade. Muitos não sabem, muitos já morreram sem saberem disto, e quando perceberam, já estavam no inferno e estão aguardando a ressurreição e vão ser lançados no lago de fogo. Os mortos em Cristo ressuscitarão, receberão corpos ressuscitados, glorificados nos ares. Os seus corpos serão ressuscitados e eles virão com Cristo nos ares. E por fim, os vivos serão transformados. Como Jesus virá num piscar de olhos, como um ladrão, na menor fração de tempo, muitas pessoas ainda não morreram. A trombeta soará, o tempo será muito rápido, não vai dar tempo. E a Bíblia nos fala: e os vivos serão arrebatados. Olha a 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A palavra arrebatar é tirar com as raízes. É tirar com as raízes. E já notaram que quanto menor a plantinha, é mais fácil de você tirar com a raiz? Já teve essa experiência de pegar plantinhas pequenininhas e arrancar com a raiz? Quanto maior a planta, mais difícil é você arrancar com a raiz. Isso se encaixa perfeitamente conosco. Quanto mais velhos e mais enraizados vamos ficando nesta terra, mais difícil será sermos tirados deste mundo. Mas Deus nos diz que irá nos arrancar de que maneira? Arrebatados, nos tirar com as raízes deste mundo, vai nos remover deste mundo. É por esse motivo, por estarmos ligados a este mundo, enraizados neste mundo, que Ele promete nos tirar deste mundo com as raízes. Irmãos, quando Deus pede para Ló sair de Sodoma e Gomorra, os anjos chegam para ele e diz: pega a sua família e vamos sair daqui, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ló olha para os anjos e diz: espera um pouquinho, só um pouquinho. E esse pouquinho foi indo, chegou a noite, passaram a noite,
E naqueles dias os homens da cidade tinham o costume de terem contatos físicos com homens da cidade. A depravação era tamanha. E parece que Ló estava até que meio simpatizante com aquilo. Um beijinho de homem com homem, um abracinho de homem com homem. E Deus falou assim: eu vou destruir essa cidade. Eles passam a noite. Você conhece a história, você lembra o que aconteceu. No outro dia cedo, os anjos pegam eles e começam a arrastar eles para tirá-los da cidade, porque parece que eles ainda estavam apegados ali. Só mais um pouquinho. E nesse percurso, o amor da esposa dele era tão grande pela cidade, que os anjos tinham dado uma ordem que não deveria se olhar para trás. Só que o amor dela era tão grande por este mundo, que ela fez o quê? E ela se converteu em uma estátua de sal. Isso ilustra muito bem que se Deus não nos tirasse com a raiz deste mundo, nós faríamos como Ló: espera só mais um pouquinho, já vai, calma, já estou subindo, espera aí, toca mais um pouquinho a trombeta aí, o som está bonito, toca aí que eu estou chegando, aumenta mais, repete o som. Naquela hora seria diferente do culto, O pastor repetiu de novo o hino, não, repete mais 3 vezes, não, já está chegando aí, só juntar mais um pouquinho de coisa aqui. E se fosse possível, muitos iriam se tornar estátuas de sal, porque estariam apegados às coisas deste mundo. Serão arrebatados. E por fim, após ser tirados com a raiz, receberão corpos glorificados. Irmãos, na vinda de Jesus para buscar os salvos antes da tribulação, Ele não desce na terra. Nós vamos nos encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Nos ares. Ele vai nos arrancar deste mundo. Nem neste mundo Ele vai pisar. Olha o texto: depois nós ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, ou sempre com o Senhor. Veja só o que irá acontecer neste período que nós estamos sendo arrebatados. Versos 52, 53, 54, 1 Coríntios capítulo 15, finalzinho de 52. E nós seremos transformados, corpos glorificados, porque convém que isto que é corruptível, nossa carne, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, nossa carne, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Em Cristo vencemos. Em Cristo vencemos. Em Cristo vencemos. Naquele dia, o pecado não terá mais domínio sobre este homem. A morte não terá mais domínio sobre as nossas vidas. E como Cristo receberemos corpos incorruptíveis. Certa vez fui visitar uma criança no hospital, e certa enfermidade estava aos poucos decapitando órgãos e membros do seu corpo, e ela já não tinha mais as pernas e não tinha mais um pedaço do braço, porque
a doença estava destruindo ela. E eu disse a ela: o que você mais deseja? E ela, com um sorriso no rosto, me disse: pastor, o que eu mais desejo é a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu disse para ela: por quê? E ela me disse: pastor, porque naquele dia eu vou receber o meu corpinho glorificado, com todas as suas partes, e nem mais uma enfermidade. Ah, amados, Deus promete essa transformação, é essa renovação, é esta a vitória sobre a morte, é esta a vitória sobre o pecado, um corpo glorificado. Quando a última trombeta soar, nós vamos ser arrancados deste mundo. Paulo disse: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A qualquer momento, a qualquer momento, a trombeta pode soar. Pastor, mas vai dar tempo de chegar amanhã? Não sei, é a qualquer momento. Pastor, mas vai dar tempo de chegar até o final de semana que vem? Não sei, é a qualquer momento. Muitos vão ser pegos de surpresa, mas muitas pessoas não serão pegos de surpresa, porque a Bíblia nos fala que há uma coroa para aqueles que aguardam, vigiam, aguardando a volta de Cristo. 2 Timóteo 4,8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ah, amados, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esta coroa eu quero, porque todos os dias eu aguardo a volta de Cristo. A qualquer momento Ele pode voltar, e a qualquer momento nós podemos nos encontrar com Ele. Se a trombeta soasse hoje, você estaria pronto? Pastor, pera um pouquinho, eu tenho que resolver. Não dá tempo. Resolve rápido, porque pode acontecer a qualquer momento. Não dá tempo de resolver nada. Não fique esperando, retardando, prolongando, postergando, pensando que vai ter tempo. Não terá. Você precisa estar pronto 24 horas por dia. Você já precisava estar pronto agora. Pastor, eu tenho que pedir perdão para um amigo, para o irmão, para o meu pai, para minha mãe. Pastor, eu tenho que pedir perdão. Calma, não pode vir agora. Por que não pediu ainda? Pastor, não pode, pastor, porque senão minha família vai ficar sem ter ouvido de Cristo. Por que não pregou ainda? Quando meu avô era vivo, meu avô tinha centro espírita em casa, minha avó era mãe de santo. A família do meu pai toda trabalha com espiritismo, a Cláudia conhece isso. Meus pais diziam, meus tios diziam, quando eu pregava o evangelho para o meu avô, eu dizia: vô, se o senhor não aceitar Jesus como Salvador, o senhor vai para o inferno. Eu tinha 13, 12 anos. Meus tios diziam, meus primos diziam: Everton, não seja duro, tenha calma, tenha paciência. Eu dizia: eu não posso, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, e se ele não aceitar Jesus como Salvador, ele vai para o inferno, e é para sempre.
e eu nunca mais vou ver ele. Eu não quero que o meu avô vá para o inferno. Tenha paciência, calma, pode ser que ele aceite. Eu não tenho tempo, ele pode vir a qualquer momento. Às vezes você convive com pessoas e você está postergando a mensagem da cruz. E se Jesus voltasse agora, você seria culpado daquele sangue, porque você não ganhou aquela pessoa para Cristo. Aquele sangue eternamente iria ser cobrado das suas costas lá no céu. Pode ser um irmão, pode ser uma mãe, pode ser um vizinho, pode ser um pai, pode ser o parente que for, o amigo que for, o estranho que for. Jesus pode voltar a qualquer momento, nós não podemos deixar para amanhã, é para hoje, é para agora. E se você não tiver aceitado Cristo como Salvador? Ou melhor, e se você que está aqui nesta noite, ainda não sabe se é salvo? Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Não, se eu morrer agora, eu estou ralado. O que você está esperando? Você acha que você tem quanto tempo? Você pode sair aqui fora hoje, uma bala perdida pode te achar, um carro pode te acertar, um ladrão pode chegar e tentar tomar um celular de você e dar um tiro em você. Você pode nem chegar em casa essa noite. Pastor, o senhor está me passando medo? É isso mesmo. Nós vivemos nesta realidade. Nós não vivemos no mundo de fadas. Você não liga a televisão todos os dias, você não vê o noticiário, não escorre sangue do lado da televisão, morte, 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 morte. E você está prolongando a sua decisão por Cristo, sabendo que Ele pode voltar a qualquer momento? Lembre-se que só farão parte da primeira ressurreição e serão arrebatados quem for salvo. Não espere para amanhã, aceite Cristo ainda hoje. O que você tem como desculpa para receber Jesus como seu Salvador? Você está disposto a passar a eternidade no lago de fogo? Você quer correr esse risco? Eternamente no lago de fogo? Pastor, eu quero correr o risco das minhas costas, o teu sangue não vai ser cobrado, porque eu lhe avisei nesta noite. É sua responsabilidade. O que você está esperando? Ao som da última trombeta, Jesus está voltando. Vamos orar.